continuidade aqui, né, a nossa programação. Mas antes, deixa eu lembrar vocês que estão chegando aqui no canal agora, né? E já faz o quê? Já deixa o seu joinha, né? Curte aí a nossa live, se inscreve no canal, né? É um botãozinho que tem aqui embaixo, aqui na parte de baixo, né? Vermelho com o nome inscreva-se. Então, se tá vermelho, é porque você não é inscrito. Então, clica nele que automaticamente você vai se inscrever, não vai chegar boleto, não vai chegar conta nenhuma, é gratuito você se inscrever e ter vários conteúdos maravilhosos através desse canal, do canal Arte Agora, né? E, lógico, né, gente, é muito importante que vocês possam compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, né? Então, compartilha aí através do seu Facebook, do seu Instagram, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E vamos, gente, agora dando sequência, né, à nossa programação da Flipo 2021, convidando agora, né, os escritores Raudiane Pereira, Bernadette Bruto e Hugo Peixoto, que vão animar, né, esse momento agora dessa mesa com cartas, histórias, afeto, memória. Então, convidamos agora esta brilhante participação, né, abrindo essa mesa aí, onde vai trazer essa maravilha de conteúdo para a gente, né? Então, deixo agora com a Raudiane Pereira, Bernadette Bruto e Olá, Hugo Peixoto. você está na Festa Literária do Ipojuca, a Flipo 2021, ainda de forma remota, mas de corpo e alma, presença total. Essa mesa vai falar sobre um assunto que eu acredito que toca, quiçá, a totalidade das pessoas, né? Cartas, história, afeto, memória. Você, qual é a sua relação com as cartas? Escreve cartas? Qual é o suporte que você usa? O velho papel, caneta, o papel de carta, lindamente decorado? Ou aderiu aos suportes eletrônicos digitais, o e-mail? Ele pode ser considerado a carta da atualidade? Será que o e-mail está superado enquanto carta? E as mensagens que a gente tanto troca por aplicativos como o WhatsApp? Será que o WhatsApp são as cartas do momento, essas mensagens que a gente troca? Muitas vezes de cunho muito pessoal, né? Muito íntimo. Será que podem ser considerados os novos suportes do gênero na atualidade? E para a gente bater esse papo, eu estou muito bem acompanhada. Temos 2 escritores e 2 amigos. Bernadette Bruto, autora de vários livros, o mais recente, Em Nome de Rosa. Hugo Peixoto, também escritor, está lançando um livro, Medo de Rato. Está quentinho, saindo do forno. E eles, pelo que eu saiba, têm, sim, uma relação com as cartas. Então, bem-vindos, bem-vinda, Bernadette, bem-vindo, Hugo. Será a provocação que eu faço para vocês é justamente em torno dessas perguntas que eu me fiz. Qual é a sensação, a impressão de vocês? A carta é uma arte superada ou uma arte em transformação? Eu acho que a pergunta ela contém já entrando, né, na carta, assim, eu acho que a pergunta já contém uma certa resposta, Raudiane, porque a gente vive num mundo que está em constante mudança, né? Então, as formas de comunicação elas vão evoluindo. Claro que eu acredito que muitos de nós têm uma relação muito afetiva com relação às cartas, né? Eu sou de uma geração em que eu acho que as primeiras cartas que a gente fazia
era escondida para um namoradinho, que era o máximo que a gente, de transgressão que a gente podia ter, mandar um bilhetinho e receber aquele bilhetinho lá escondido. Que coisa gostosa, né? Depois, eu lembro de uma época que a gente era adolescente, a gente, vírgula, né? A minha geração era adolescente e que a gente escrevia, tinha correspondentes, a gente escrevia cartas para pessoas de outros países. Olha, eu tinha 12 anos, escrevia, não sei o que é que ele entendia, mas era um menino da minha idade, para um francês. Eu procurava no dicionário culpar o francês que eu aprendia no ginásio, que na época o ensino médio ele era dividido, né? Pronto. Me lembro dessas coisas assim. Escrevia para um português, tinha também outra francesinha. Então, assim, foi evoluindo, né? Claro que cartas para os amores da vida da gente, a gente também escreveu, né? Recebeu também. O que é que eu posso mais me lembrar? Olha, vão me interrompendo também, porque eu acredito que Raudiane tinha feito isso mais como um bate-papo, né? Não para ficar um monólogo. Então, só terminando essa parte da evolução, então eu tenho ainda tenho essa afetividade, mas eu acredito também na tecnologia, acredito que o e-mail, em alguns momentos, não tem o mesmo romantismo das cartas, porque a carta você podia fazer 1000 coisas, ainda pode, né? Quando eu era adolescente, assim, criança exclusivamente, assim, você mandar uma carta era como se fosse o auge da sua demonstração de afetividade por uma pessoa, né? Então, eu lembro que eu mandei cartas para as minhas professoras da primeira série, da segunda série, no final do ano, assim. Não era carta porque eu era apaixonado pela professora, era carta para demonstrar que eu gostava muito delas. Então, assim, era dizendo... Era tudo que a gente conseguia resumir, do quanto ela foi importante naquele período, a gente resumia aquilo numa carta, assim. Eu achava muito... Acho até hoje, assim, um gesto de muita sensibilidade, assim. E você tem o material, você tem o papel, era o resumo daquele ano. Acredito que para professores deve ser muito especial também. E também já na adolescência mandava cartas assim para as paquerinhas, que eu imaginava que poderiam ser minhas namoradas, né? Mas nenhuma foi. Mas era isso, assim, era você escrever uma carta, era o auge, assim, você ia além do bilhetinho, ia além do que você conseguia falar. Eu sempre, quem me conhece sabe, eu sou bastante tímido, assim, não sou de falar muito e tal, mas aí no texto, eu acho que acredito que eu conseguia me expressar melhor, e era dessa forma que eu usava esses artifícios, assim, para de repente, conquistar a pessoa e tal. Não funcionou muito, né, mas era o artifício que eu tinha. E aí, na minha geração, houve essa transição, assim, a gente deixou de ter essas cartas em papel e passou para o digital. E aí eu lembro muito do Orkut, na época, quando surgiu, você tinha as postagens que eram públicas, né, pequenininhas, e tinha um campozinho lá que era depoimento. E aí a gente colocava lá, e aquilo, naquela época, era o auge da sua afetividade para aquela pessoa. Fulano deixou um depoimento para fulano. Assim, era um depoimento, você escrevia aquilo, e era publicamente, já não era uma carta entre duas pessoas, era
uma carta que você escrevia publicamente para todo mundo ver que você gostava daquela pessoa com mais intensidade, né? E aí depois acabou o Orkut, não sei o que, virou a demonstração de afetividade, virou uma coisa mais pública, assim, a intimidade não é tanto. Hoje acontece, as redes sociais têm uma coisinha lá para você, um campo específico para você mandar aquela mensagem, você não sabe até quando, até que ponto aquilo ali é privado, que a pessoa pode mostrar para outra pessoa, não sei o quê, com o papel era mais difícil. Mas aí a expressividade hoje dessa relação pode vir com foto, pode vir com coisa, e eu acredito que hoje, quando a pessoa recebe uma carta de papel ou digital, ou um e-mail, assim, a demonstração está nesse gesto, assim, né? De que aquela pessoa parou e pensou em um texto para você, assim. Diante de tanta mensagem curta, tanta informação que a gente tem hoje, você receber um texto, algo escrito para você com tanto zelo, né? Eu acho que isso é uma demonstração ainda hoje de que a carta está aí presente. Então, a emoção do encontro, né, persiste, apesar de ser num outro suporte, né? É isso. Eu acredito que sim. Eu tive, por exemplo, a oportunidade de conhecer uma escritora do Rio Grande do Norte, num evento literário aqui em Recife, e a gente teve aquela afinidade, né, durante aquele encontro. Foi Risolete Fernandes, vocês podem conhecer. E aí, um pouco assim, quando acabou o evento, a gente trocou várias cartas. A gente pode considerar realmente assim, não era e-mail, eram cartas. E foi tão bom. Para mim, era uma emoção muito forte, né? Receber aquelas cartas. A gente trocando impressões sobre a literatura e depois sobre a vida, sobre a amizade. Ela até, posteriormente, fez um poema que me mandou até pelo WhatsApp, coroando, né, aquele encontro que foi nosso, mas foi de outras escritoras e escritores, num momento importante para nós no Recife. Né? Então, eu acho que a gente vive, sim, essa emoção do encontro, né? A carta, dentro do que vocês estão trazendo, pensando a carta desse lado afetivo, promove o encontro entre as pessoas, né? E vocês teriam algum exemplo de carta que tocou de modo especial a vida de vocês? Em Berna, você tem? Eu tenho uma carta que escrevi. Sim. Mas isso é outra coisa. A carta que tocou, eu acho que agora eu não lembro. O que eu me lembro, o que sempre me tocou foi um poema de Fernando Pessoa, que fala exatamente sobre cartas de amor. Sim. Você tem ele na sua cabeça? Eu não acho que eu não sei ele totalmente de cor, mas eu vou dizer a parte... Vocês estão ouvindo o cachorro latir aqui também? Não. Sim, esse aval aí. Pronto, então ele vai em conjunto aí, viu? Porque não tive como eu prender. Mas eu acho a coisa mais linda ele falando sobre cartas de amor. Então, primeiro, o que me chamou a atenção, me lembrei uma outra coisa também da literatura, as cartas de Abelardo e Heloísa. É uma coisa que todo mundo deva ler, né? Que me tocou, e esse poema que diz assim, as cartas de amor, né? Todas as cartas de amor são ridículas. Também, em meu tempo, escrevi cartas de amor como essas, ridículas. Aí ele vai dizendo tudinho, né? As cartas de amor, se amor, tem que ser ridículas. E aí, no final, ele diz, porque somente as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Isso. É muito interessante. Não é à toa que quando eu lancei aqui na nossa mesa o tema cartas, embora até no título da mesa tenha história e memória, mas foi o afeto que está aí no meio. No meio. É verdade. E veio à tona. E eu pensei que, mesmo a gente se centrando no afeto, a gente está tomando parte de uma história que
que surge no âmbito particular, mas que, dependendo do contexto, extrapola o âmbito particular, né? Compõe a história da humanidade e compõe também uma memória, não só dos personagens, mas de uma época, né? As próprias cartas de Abelardo e a Heloísa são um exemplo disso. Era uma relação particular, um drama, né? Íntimo particular, que foi no século que foi no século, sei lá, foi no ano 1000, né? Por aí. Enfim, faz muito tempo e ainda persiste, foi na Idade né? Média, né? Pronto, foi na Idade Média. E compõe uma história de uma época, né? Fala justamente das relações daquela sociedade, daquele período histórico. Construir uma memória para além da história particular, uma memória de uma época da humanidade, né? Então, será que a gente tem secretamente esse desejo, hein? Hein, Hugo? Verdade, assim, Berna estava falando estava recitando, né? E eu lembrei de um fato que quando eu era adolescente eu escrevi uma carta para uma menina e depois de anos, assim, ela disse: "Oh, você lembra dessa carta que você me escreveu?" E mandou a carta e aí eu disse: "Caramba, eu me senti ridículo." E era outro tempo, outra história. Nossa história assim, minha história foi para um rumo, a dela foi para outro. E naquele momento eu olhei assim, disse, caramba, era outro Hugo. Então tem muito disso, assim, de ser um reencontro também com o passado e com outra época, né? Eu olhava assim e disse, caramba, eu não conseguia imaginar como era que eu tinha escrito aquilo, né, naquele momento, né? Então tem muito disso. Mais recentemente eu fiz uma carta, que depois posso ler um trecho, que foi sobre os almoços, almoço de domingo, na casa do meu avô, né? E meu avô sempre bebia, ficava super feliz, tal, com a presença da gente, começava a falar sobre religião, sobre Deus, sobre um monte de coisa que ele pensava. E aí, hoje ele já não está tão bem assim de saúde, da memória, mas aí nessa carta tem esse relato assim, de como foi esse período, como ele era, tal. Eu acho isso muito importante. E também que isso não fique só entre a gente. Né? É um gesto seu de aprender uma memória, né? Isso. Uma pessoa que a memória está ameaçada. Muito lindo, muito lindo. Lê para a gente um trechinho. Deixa eu pegar um. Deixa eu abrir aqui. A minha pronto, já. Pode falar. Não, eu ia só falar enquanto você abriu o arquivo, mas já está aí, está ótimo. Tá. Então, o trechinho, ele falava, né, bebia, fazia aquela coisa assim, sempre muito potente, muito emotivo, muito intenso. E aí, nesse trecho da carta, já no finalzinho, coloca assim: mas as conversas sobre esse tema terminavam no sono pós-almoço e nunca eram retomadas de maneira mais séria. Já sóbrio, era como se nada daquilo tivesse sido falado. E o Senhor sempre respeitou a fé de vovó e nunca abandonou os próprios rituais, como ir à missa, ler a Bíblia nos dias de Páscoa, e sempre se despedir dos filhos, dos netos e agora bisnetos com Deus te abençoe, que hoje compreendo como algo muito mais profundo, além do costume. Nos últimos anos, a natureza e o tempo fizeram das suas, a gente não sabe dizer o porquê, e talvez o Senhor nem lembre de todos esses detalhes. Beber o Senhor já não pode, ou pelo menos não deve. E a memória o trai diversas vezes no dia. Espero que essas ideias estejam muito bem guardadas, e que quando o Senhor conseguir acessá-las e queira falar sobre isso, seja ouvido por alguém que não ache que é um delírio de sua idade. No mais, fique tranquilo, o Senhor sempre esteve certo. Lindo, né? Lindo. Aqui, enquanto eu ouvia Hugo, minha cabeça, né? Pensei no meu filho, que ele recentemente fez um exercício da escola que era para a construção da árvore genealógica. E ele disse algo que eu acho que eu não vou esquecer. Ele disse assim: mãe, eu quero que meus bisnetos digam, me coloquem na árvore genealógica. Bisavô Pedro, começa com ela. Isso eu pensei, né? Assim, pensei que
talvez os bisnetos de Hugo tenham acesso ao avô, né? Então, ao tataravô, através dessa carta. Então, é memória, né? E pensei em Berna. Hugo faz uma carta para o avô, e Berna, sei que é uma avó corujíssima. E em breve vou receber outra agora, viu? Na próxima semana, dia 16. Na próxima semana, uma netinha, outra netinha. Temos a Olívia, né? Sim, isso. Eu não falei a vocês, mas esta semana recebi uma carta, olha. E aí, quando a gente recebe uma carta dessa, a gente fica entusiasmado, porque faz tempo que a gente não... Se não for de propaganda, não é? Né? Ou carnê para pagar, que ainda aparece. Correio antes entregava a carta, né? Mas agora você... Aí veio, né, que, com a ajuda dos pais, né, porque ela é bilíngue, então aqui foi mais desenho, e os desenhozinhos dela, né? Lindo. E a vovó está aqui, né? Mas isso não deixa de ser uma carta, né? Eu sou a do cabelo cinza, viu? Sim. Aí, amei essa carta e vieram com fotos, né? Então, está aqui o meu filho, minha nora e Olívia. Olívia. E o que era mais aqui? Sim, aqui, né? Meu filho de novo, né? Que a mãe é coruja, mãe é avó. E ela, no parquezinho onde eu ia muito com ela brincar lá, né? Bom, então, sim, primeiro dizer, Hugo, eu adorei a história do bilhete dessa menina que guardou até hoje, viu? Então, assim, essa sua carta, ela fez uma diferença na vida dela. Não importa os caminhos, tudo, mas eu acho que o que você colocou de afetividade ficou para ela, foi um belo presente, né? Ninguém guarda as coisas assim, se não são coisas preciosas. E a outra que eu achei interessante também é você preservar essa história do seu avô. Muito lindo, muito interessante. E a cartinha que eu fiz como exercício até no ano passado para o curso, e a gente estava fazendo em conjunto, eu mandei pelo correio, chegou lá. Os pais entenderam mais a dimensão da cartinha, ficaram super felizes. Eu escrevi à mão, botei os stickers, né? Mas já foi para lá. Mas eu guardei isso aqui também. O envelopinho foi com tudo, né? Também, bem com os adesivos. E foi endereçada a ela, né? Então, diz assim, é uma carta curtinha, porque na época, no ano passado, ela tinha 4 anos, né? E ela, agora que ela está entrando na alfabetização, e ela estuda inglês, né? Em inglês, mas os pais também reforçam o português, ela fala português. Mas deve ser mais complicado ela escrever essa coisa. Bom, e entender. Mas aí está aqui. Aí eu misturei, né? Eu comecei. Recife, 3 de junho de 2020. Ai, Olívia, quem está escrevendo esta carta é vovó Berna. Esta carta é para você. Peça a seu pai para mostrar seu nome no envelope. Escrever é um tipo de desenho, daquele jeitinho que você faz quando escreve seu nome. Vovó escreve para dizer How much I love you. Veja o coração no stick que eu colei para você. Vovó escreve também para dizer que sente saudades e que não poderá ir para a sua casa este ano, porque ainda não pode sair de casa, nem pode pegar um avião para ir ao Canadá. Mas o coração de vovó está bem pertinho de Oli, e ele passeia pelas ruas de Coquitlam com você, até chegar àquele parquinho que tem o nome dos brinquedos que você ensinou. E agora ela só se recorda do brinquedo de nome Sling. Acho que é uma gangorra, vice? O Sling. Meu coração até acompanha você enquanto anda na sua nova bicicleta da cor Rainbow, né? Do arco-íris. E se você fechar os olhos na hora de dormir,
Ainda vai ouvir vovó cantando sua música favorita. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, só para o meu bem passar. Mesmo assim, vovó ainda pode aparecer no celular e falar com você. Você lembra das estações do ano que tem no seu livrinho rosa? Então, depois que a Maple Tree mudar algumas vezes de cor, a vovó Bi voltará a Coquitlam. Até lá, seja boazinha. Não se esqueça de dizer please, sorry, thank you. Também não esqueça que português é a língua do coração e de muitos parentes que tanto lhe amam. Dê um beijo, um abraço bem forte de papai e mamãe. Diga que foi vovó Bi quem mandou. Muitos beijos e até breve, Oli. Grandma Bi. Olha, já vendo, eu já chorei, viu? É porque eu também não fui. Pois é, a saudade aumenta, né? Aumenta, mas está chegando pertinho do momento de matar essa saudade, se Deus quiser. Sim, sim. E as cartas, né, acabam sendo um instrumento importante, né, de promover esse encontro. Interessante que você, como mesma disse na carta, tenha a possibilidade de aparecer no celular, mas que necessidade é essa que a gente tem de escrever? Né? Parece que a imagem aparecer no celular e falar diretamente com a pessoa, mesmo através de uma tela, né? Parece que não suplanta a nossa necessidade de expressar o sentimento, talvez mais do que expressar, talvez usar um suporte que possa aprender, né? Capturar e manter ali, né, o sentimento através dos tempos, né? E achei tão linda, Olivia, você trouxe a cartinha de Olivia, foi bem interessante para a gente perceber que não é só a palavra capaz de expressar, né, o sentimento e produzir cartas lindas. O desenho está ali também cumprindo lindamente sua função. A gente caminha para o fim, mas eu queria ainda fazer uma última pergunta. Será que essa nossa necessidade de escrever, seja no papel, em que a gente cola adesivos, desenha corações, né? Seja também no e-mail, no WhatsApp, no Orkut, no Facebook, no Instagram, né? Será que quando a gente usa a escrita, até mesmo a partir de desenho, a gente se revela mais? A minha impressão é essa, sabe? Quando eu ouço as cartas de vocês, quando eu leio cartas que recebi, quando leio cartas que as pessoas trocaram entre si, pensando sempre, a nossa conversa ficou centrada no afeto. As cartas podem ser de desafeto também, né? Naquele livro Cartas Extraordinárias, me marcou muito uma carta de um ex-escravo para o seu dono, não é? É uma carta de desafeto ali, ou afeto, no sentido de afeto, afetar, né? Afetar o outro. A gente aqui acabou centrando-se no afeto positivo, do amor, mas a gente afeta também com ódio, né? Com discriminação, enfim, com a dor. Mas, enfim, a pergunta que eu queria que vocês buscassem responder, se puderem, será que a gente acaba, ao escrever cartas, revelando mais de nós, revelando mais do nosso sentimento, do que numa conversa cara a cara, mesmo através de uma tela? Sim, que ponto interessante. Tantas coisas você trouxe para a gente pensar, não é, Raudiane? Eu lembrei também de um poema, ele é Ronaldo Cunha Lima,
e o Ronaldo, ele falava alguma coisa, já era de um amor que não foi correspondido. E aí ele fala em versos, mas eu lembro que é algo que a pessoa escreveu. E ele dizia assim, não maldigo os versos que lhe fiz, embora não devesse tê-los feito. Aí foi versos que trouxe meu peito, mas fruto de um amor muito infeliz. Ao relê-los, né, aceito o que o destino quis. Pois é. Mas não maldigo, vou guardá-lo para mim como um castigo. Quer dizer, eu acho, né, que no amor eu escolhi direito. Esse poema ele fala mais ou menos isso, que é não maldigo os versos que ele fiz. Então, lembra assim, tem muitas cartas também de desamor e desaforadas assim, né, dizendo. Lembro também de uma coisa super interessante. Eu tinha um tio que era engraçadíssimo, e ele era pró-reitor da universidade, uma universidade, não vou dizer qual, e na época ele teve uma desavença lá com o reitor, e no final, atrás do despacho, você sabe que aqueles documentos, ainda hoje se faz despacho escrito, né? E ele faz uma defesa do que ele acreditava ali, e no final bota assim, vá lamber sabão. Carimbou e assinou. Então, quando chegou no dito cujo, né, ele embolou, né? Então, assim, o que era desavença virou, né? E ele também disse o desaforo que queria. Então, assim, retornando somente, eu acredito, sim, que eu acho que a escrita, primeiro a gente tem tempo para pensar e escrever. A gente bota num papel ou imprime porque quer, talvez, eternizar aquele momento. Ela não deixa de ser como uma fotografia, não, vocês não acham? Sim. Uma fotografia daquele momento, porque quando a gente vê uma foto, a gente não lembra daquele momento. Quando a gente lê alguma coisa que a gente escreveu algum tempo atrás, de certa forma, um poema, a gente retorna àquele momento mágico, aquele, né? Então, essa é o que eu entendi. Muito bom, Berna. Hugo, gostaria de falar? Sim, eu acabei caindo, mas consegui retornar aqui rapidamente. Eu acredito que sim, acredito que a gente se revele mais nas cartas. Não sei se está conseguindo. Sim, está tranquilo. Tá. Pronto. Eu acredito que a gente se revele, consiga se revelar mais nas cartas, até pelo tempo que a gente começa a pensar e a preparar para aquele momento, para escrever e tal. E é uma forma também de você colocar a memória, materializar essa memória, né? Deixar um tempo de tanta informação, de tanto conteúdo que a gente recebe, assim, ter uma carta, ter aquele momento, eu acho que é uma coisa muito muito importante, assim, a importância de não se perder, aquilo não vai se perder dentro de tanto recado, tanto bilhete, tanta notícia e tal. E eu lembro, assim, eu acredito que eu precise escrever um pouco mais, assim, talvez a gente que escreve ficção esteja escrevendo cartas para a gente mesmo, assim, né? Cartas para o nosso interior. E eu acho que é um exercício também de demonstração de afetividade que eu passo a escrever mais também para outras pessoas, assim, a demonstrar isso através de cartas. Que às vezes, principalmente para quem é tímido, assim, talvez possa ser um recurso interessante até para preservar essa memória, a história entre a gente e entre o que a gente vive hoje. Meus queridos, amei a nossa conversa. Vocês, como eu já esperava, trouxeram muitos exemplos, reflexões, depoimentos, né? Senti, como eu disse no começo, a presença de vocês. E eu gostaria de encerrar lendo uma carta que Antônio Maria fez para Drummond. E Antônio Maria, esse ano, completaria 100 anos, né? O nosso pernambucano carioca, ou nosso carioca pernambucano, mas, enfim, um nome muito expressivo e que faz parte da minha memória das cartas que troquei com o meu amor.
E aí houve intenção de Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade de publicarem uma antologia que incluiria textos de Antônio Maria. E aí, na ocasião, Antônio Maria vai e faz uma cartinha para Drummond, que eu acho que coroa bem o que a gente disse aqui. A minha impressão é que é uma carta recheada de afeto, e é uma carta também em que o Antônio Maria acaba se revelando, e nós, como público, ao ter contato com essa carta, eu acho que tem contato com esse íntimo de Antônio Maria, né? Como ele até se via como artista, né? Como ele se relacionava com a própria escrita, por exemplo, né? Coisas que eu acho que só uma carta, que é um depoimento muito pessoal, nos proporciona. Então, eu vou lê-la e a gente encerra, eu acho que com chave de ouro. Então, ele diz a Drummond: embora não seja de me alegrar à toa, eis-me contentíssimo com o telefonema recebido esta manhã. Do outro lado da linha, Carlos Drummond de Andrade a me pedir uma crônica sobre o Rio, para certa antologia que ele e Manuel Bandeira estão preparando. Claro, meu exultamento não tinha nada a ver com a possibilidade de me tornar antológico, mas era completo, no simples fato de Carlos Drummond, esse homem tão direito, descobrir meu telefone e, vencendo sua digníssima timidez, procurar-me com tanta bondade. Sabe, poeta, quando meu pessoal, jovens escritores e a secretária, dona Verinha, chegou para trabalhar, fiz a pergunta em tom da mais falsa e feliz naturalidade. Sabem quem me telefonou hoje de manhã? Carlos Drummond de Andrade. E todos, com assombrada inveja do patrão que Deus lhes deu, foi mesmo? Meu caro Drummond, por incrível que pareça, jamais guardei o que escrevi, simplesmente porque não acredito no que escrevo. Minhas crônicas, suporto-as, enquanto as escrevo. Detesto logo depois, quando as releio. Esqueço-as, quando descem às oficinas. Faço bem, eu sei. E se a maioria fizesse assim, não haveria tanta besteira por aí, impressa em livro e consagrada em noites de autógrafos. Juro que não sei onde estão minhas crônicas, desde as primeiras, aqui mesmo, no O Jornal, no Comício e no Diário Carioca. Não sei nem me lembro delas. Só uma gostaria de ter e ver em livro. Aqui descreve meu encontro com você de tarde em Ipanema. Eu lhe disse com uma simplicidade quase agressiva: sou Antônio Maria e tinha muita vontade de lhe conhecer. Você respondeu sem nenhuma preocupação de me pôr à vontade. Nem eu queria. Ah, o prazer foi meu. Por que você não reedita esta crônica, Drummond? É uma crônica do Rio. Quero poupar você de andar por aí, pelas redações, à procura do que escrevi, e poupar-me, em seu bom gosto, de, após a procura, me dar toda a razão quando acho que nada do que escrevi vale menção. Foi quase tudo feito cavilosamente para a mulher vigente. Na verdade, eu não queria escrever, queria a mulher. Hoje, por exemplo, estou felicíssimo, porque a amiga minha, que é sua também, incluiu-me em seus sonhos. O primeiro sonho lírico de sua vida. Já pensou? Os outros foram eróticos. Mesmo assim, sonhando como ornamento lírico, estou convencido de que a vida é perfeitamente suportável. Esta carta é de 1964. Um abraço. Você que nos acompanhou, confira a programação da Flico. Muita coisa boa para conferir. Até a próxima. O embalo da Flipo, fogo da
Já fiz